Professor Ronaldo Germano conosco aqui ao vivo nos estúdios. Fala, professor, bom dia. Bom dia, Everton, bom dia, Diego, Mocelin e todos os nossos amigos internautas. Mais uma vez aqui para bater um papo com vocês. Hoje sobre dores lombares, dores nas costas, né? Um problema que atinge, vamos dizer assim, 80, 90% da população adulta do mundo. Então é bem importante, bem sério esse assunto aí. Bom, Mocelin, Diego Dalla Costa, eles têm a melancia embaixo da camisa, ali na parte da frente. Mas só um pouquinho, mas tu cortou a melancia no meio hoje, né? Cortei. Tá aqui. Essa melancia embaixo da barriga, na parte da frente, contribui para as dores nas costas. Com certeza, sobrepeso. Com certeza, porque... Assim, até a gente tava brincando com um colega nosso outro dia. Mas eu jogo bola, eu sinto dor nas costas. Quando eu fico parado, não me dói, né? Deixa que eu entrego, amigo. Everton Antonioli, o Nenê, que está assistindo a live, inclusive. Ele reclamou das dores nas costas e foi aí que o Ronaldo falou. Porque, assim, você tem uma alteração no teu centro de massa, né? No teu centro de gravidade, que acaba forçando a protuberância abdominal, vamos dizer assim, né? Acaba desviando o alinhamento natural, anatômico, né, da coluna para frente. Então isso acaba ocasionando dores, né? Dores lombares e com o passar do tempo pode inclusive evoluir para uma hérnia de disco e deslocamento, desgaste das vértebras da coluna. Então o sobrepeso com certeza é um dos principais fatores de risco para a lombalgia, para as dores nas costas. E por que o exercício físico é tão importante, então, para curar as dores nas costas? Porque... Ou para prevenir as dores também, né? Normalmente, a dor lombar, as lombalgias, elas poderiam ser evitadas, né? Com o simples hábito de fortalecer, de tonificar a musculatura abdominal. Então nós temos uma série de músculos nessa região central do nosso corpo, que a gente chama de core, né? Em inglês quer dizer núcleo, centro, né? Então o centro do nosso corpo, a parte central do nosso corpo, que dá estabilidade. Então esses músculos, a parede anterior do abdômen, os músculos laterais do abdômen, os músculos do assoalho pélvico e também a musculatura que dá sustentação à própria coluna, esse conjunto de músculos, ele serve como se fosse um cinto, né, de proteção que aumenta a pressão abdominal e sustenta a coluna na sua posição natural. E quando a gente relaxa no trabalho, no exercício físico, ou, como eu vou dizer, deixa essa musculatura enfraquecer, aumentando a flacidez desses músculos, a gente perde esse tônus e perde o controle sobre uma boa postura da coluna. Então, através do exercício físico, através da tonificação desse conjunto de músculos, né, abdominais e da coluna lombar, a gente consegue fazer com que haja sustentação da coluna na sua posição natural, na sua posição anatômica. Então, muitas vezes as pessoas relaxam demais essa parte do seu corpo, né? E acaba criando flacidez e ocasionando dores. Muitas vezes também a prática errada de alguns exercícios, na verdade eu não gosto de falar assim, exercício errado, não tem exercício errado. Exercício errado é aquilo que você não faz. É a execução. Às vezes o exercício mal executado ou uma pessoa que não está preparada para fazer alguns exercícios e acaba exagerando na carga, né? Acaba desencadeando processos agudos, né, de inflamação na coluna, de dor na coluna. Então também, às vezes, o excesso de carga, o excesso de algum exercício, eu sempre costumo falar, tudo que é demais machuca, né, em relação ao exercício. Então se tem o exercício na medida certa, tá? Na intensidade certa, na duração certa e com a execução correta também, né? Então, às vezes, a pessoa não está preparada para alguns exercícios e por questão de exibicionismo, às vezes de querer melhorar a autoestima, acaba executando exercícios além das suas capacidades e acaba lesionando a coluna também, né? O Diego na academia, quando vê uma gatinha, ele quer se exibir, né? E aí que tá o problema. Vira um né? pavão. Imagina. Esse é o Diego Dalla Costa. A gente tem que saber dosar, né? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Nem de menos, nem de mais. Na medida certa, isso vale para o exercício físico também. Qual é a melhor atividade física, então, para quem tem dores crônicas nas costas, né? Qual atividade, qual exercício?
principalmente os exercícios de mobilidade. Aí nós temos várias possíveis causas, né? Primeiro a gente tem que entender a causa da dor, né? Às vezes é um hábito de postura, uma postura inadequada que você repete durante meses, durante anos, e em algum momento da vida você vai ter problema devido a essa má postura. Às vezes, como eu falei para você, já a questão do excesso de carga, né, no trabalho, né, ou a execução de, normalmente, exercícios de carregar, de você se agachar e levantar objetos do chão. A gente costuma curvar a coluna, né, quando o ideal seria flexionar, dobrar o quadril, dobrar os joelhos e usar os grandes músculos do nosso corpo, que são os músculos da perna, para fazer essa força, né, para ter essa possibilidade de levantar um objeto do chão. Normalmente não é isso que ocorre, a gente acaba curvando a coluna, mantendo as pernas estendidas e curvando a coluna, exigindo dos músculos, entre aspas, mais fracos, né, se for comparado com os músculos das pernas, né, os músculos que dão sustentação à coluna e ao abdômen, eles são menores e em relação ao volume muscular, então também podemos dizer que são músculos mais fracos. A gente acaba sobrecarregando os mais fracos e subestimando, né, o uso dos músculos, dos grandes músculos do nosso corpo, que são os músculos das nossas pernas, do nosso quadril, os glúteos, né, que tem essa função, né, de fazer com que a gente flexione o joelho, flexione o quadril, vá até o chão, agachando e pegue o que a gente tem que pegar no chão e levantar. Então, às vezes, o que falta é essa execução correta, às vezes falta estímulo de mobilidade, a falta de alongamento, e também de mobilidade, alongamento da musculatura da perna, né, que aí acaba te limitando a questão do agachar, a falta de mobilidade do quadril, muitas vezes a falta de mobilidade torácica também, né, acaba sendo compensada por um aumento da mobilidade na região lombar, e isso acaba desencadeando processos dolorosos, processos de dor, né? Porque, na verdade, a coluna lombar, as vértebras lombares são uma região da coluna que acumulam muita pressão e tem pouca mobilidade. E aí, quando você tem mobilidade limitada do quadril, com mobilidade limitada da caixa torácica, da coluna torácica, na região torácica, você acaba compensando isso tentando aumentar a mobilidade lombar, que é uma região que, por natureza, não tem tanta mobilidade assim. E aí você acaba comprimindo o disco intervertebral, eventualmente evoluindo para uma protusão, para uma hérnia de disco, que aí a compressão da cauda nervosa que passa por dentro da nossa coluna, e aí a gente tem sensação de formigamento. Muitas vezes pessoas relatam sensação de perder o comando, né, a força das pernas, dos membros inferiores. Então isso já são casos extremos. Então esses seriam os principais fatores de risco, né, que poderiam desencadear essas crises de dores lombares. E a principal estratégia para prevenir e para tratar essas dores lombares, primeiro, a gente sempre recomenda, né, a visita a um médico de sua confiança. Hoje a gente tem médicos neurologistas muito bons, médicos ortopedistas muito bons, né, que podem fazer uma avaliação também. E, na medida do possível, apelar para um profissional também da área da osteopatia, da quiropraxia, tá? No caso de dor aguda, né? Quando você está em crise. E para você evitar que entre em crise novamente, o ideal seria fazer o fortalecimento dessa musculatura abdominal. Tá? Se valer do exercício físico para fortalecer essa musculatura e prevenir novas crises, prevenir novos episódios de dor. O que você pensa sobre o Pilates dessa situação? Não, Contribui? Oi? Eu tenho amigos que só resolveram as dores lombares com o Pilates. Porque o Pilates trabalha muito alongamento e fortalecimento, né? Principalmente esses músculos respiratórios, músculos do core. O Pilates também trabalha muito
como eu posso dizer, o fortalecimento, né? O melhora Pilates a postura. Melhora a postura, mas por que melhora a postura? Porque a ênfase do Pilates é no fortalecimento, na tonificação dos músculos que estão enfraquecidos e no alongamento daqueles músculos que estão encurtados. Essa é a grande E não é uma atividade feminina, né? Porque tem muita gente que tem esse preconceito, Pilates é só para mulher. Não. Tudo depende de como a pessoa se sente. Se a pessoa se sente bem fazendo Pilates, ótimo. Se sente bem fazendo treino funcional, fazendo musculação, pode fazer musculação para quem tem dor nas costas? Claro que pode, entendeu? Pode fazer caminhada? Pode, tomando alguns cuidados, corrida, pode jogar futebol? Pode. O problema é quando as pessoas relaxam, não deixam de fortalecer esses músculos que dão sustentação à nossa coluna lombar. E também quando perde essa questão da mobilidade. Por isso é importante o alongamento, a yoga também é outra modalidade de exercício físico muito, muito boa. Tem uma técnica chamada antiginástica também, que também funciona muito bem para esses casos. Lá na academia você usa muito o elástico, né? A gente usa muito a estimulação neuromuscular reativa, muito exercício, alguns exercícios que são comuns ao Pilates, ao RPG. Então, o treinamento funcional tem essa pegada também de se valer de exercícios corretivos. O treinamento funcional não é só performance, não é só condicionamento. A gente tem muitos exercícios que servem como corretivos. Aí são exercícios que são comuns, né? O treinamento do Pilates, o treinamento de RPG e outras modalidades da quiropraxia, da osteopatia, alguns exercícios que não são assim tão específicos, que não exigem uma técnica tão apurada, né? Porque tem alguns exercícios que somente exercícios de manipulação, por exemplo, só o quiropraxista e os fisioterapeutas, os osteopatas têm esse conhecimento técnico para manipular a coluna. Então a gente trabalha mais no nível muscular e articular, na melhoria da mobilidade articular, né? Esse é o nosso propósito de trabalho lá na Dalla Valle Esportes. E um alongamento bem feito também contribui, né? Com certeza. Muitas pessoas melhoram das dores nas costas com simples alongamento. Com simples alongamento já melhora, porque o músculo vai encurtando, vai ficando tenso e isso vai pressionando cada vez mais a tua coluna. E quando você faz um alongamento, você libera os músculos de uma cadeia cinética, ou seja, uma cadeia responsável por alguns movimentos que estavam limitados, você ganha mobilidade de novo, você recupera a capacidade de movimento e acaba liberando aquela tensão que muitas vezes fica acumulada sobre a região lombar. Eu já li em algum lugar sobre isso. Eu não sei se você recomenda para os teus alunos que têm essas dores na lombar, assim, nas costas, de fazer alguns alongamentos assim que você vai levantar da cama. Que isso contribui para o teu dia ser um pouco melhor. Isso, na verdade, é questão de hábito, né? E disciplina. A gente deveria instituir uma rotina. Só que hoje a rotina do ser humano contemporâneo, ela é muito maluca, né? É difícil você incorporar atividade física. Mas o ideal seria, tem muitas pessoas que relatam, muitos especialistas que relatam, tá? Esse hábito, a instituição desse hábito. Você, antes de levantar, fazer uma sequência de alongamento na própria cama. Usando posições específicas, alongamentos específicos, porque mesmo a gente acha que quando dorme a gente relaxa. Muitas pessoas dormem e acumulam tensão enquanto dormem. Porque é uma tendência a gente se encolher, né? Ficar numa posição ainda mais no frio, mais próxima à posição fetal, exatamente, ainda mais no frio. E aí quando você se encolhe, você encurta esses músculos, gera tensão, e o alongamento seria uma bela pedida, uma bela estratégia para você se preparar para as atividades do dia a dia e até para você se sentir bem. O exercício físico, a atividade física, libera uma série de substâncias neurotransmissoras do nosso cérebro que estão ligadas à sensação do bem-estar, do prazer, da recompensa, né? Da satisfação. Então você já começa bem. E sem contar que de manhã, logo cedo,
o hormônio do estresse, o cortisol, que ele é liberado com maior intensidade. Pega essa dica aí. Então tem muita gente que acorda de mau humor, tá? Para combater a liberação do cortisol, do mau humor, você lá faz um alongamento e libera essas substâncias ligadas à satisfação, ao prazer, ao bem-estar, e começa um dia mais relaxado, mais descontraído, mais de boa. Exatamente. Eu quando tinha o problema no pubis, com dores no pubis, eu tirei por capricho fazer esses exercícios, alongamentos, e isso contribuiu, ajudou muito na recuperação. Com certeza. E hoje não tem mais dor no pubis. Você vai desenvolver consciência corporal, uma consciência corporal melhor, você vai prestar atenção no teu corpo, na tua respiração, né? Você vai lembrar que tem músculos que nem lembrava mais, que nem existiam mais, né? Quando você implementa essa rotina de alongamentos. E aí você já começa bem o dia e tem um gás pro restante da rotina, né? Meu sogro diz, emagreci 65 quilos e não tenho mais dores lombares. Eu conheço o seu Paulo desde criancinha, né? Meu sogro. Perdão. Mauri. Perdão, eu tô confundindo com teu pai. Também, conheço teu sogro também. Um abraço para ele, inclusive. É isso. Essa é a prova, né? Que a sobrecarga, entendeu? Do abdômen acaba deslocando, acaba fazendo uma força mecânica deslocando a coluna para frente. E isso acaba comprimindo as vértebras, os discos que se encontram entre uma vértebra e a outra, que tem justamente essa função de amortecer os impactos. E você tira esse amortecimento, como é que fica? Fica batendo osso com osso, né? Fica pressionando osso com osso, uma vértebra contra a outra. E isso é muito desconfortável, causa muita dor, muito desconforto. Com certeza o sobrepeso, se não é o maior, é um dos maiores fatores de risco para ocorrência de dores lombares. Gosta de um bate-coxa, Diego Dalla Costa? Não? Depende com quem, né, Diego? Chegou a ficar sem graça. O que você vai responder? Depende com o nome, né? Na vida tudo depende, Diego. Tudo Quando depende. se vem apuro, eu vou te dar uma dica. Depende, a melhor resposta é depende. E para pensar. Professor Ronaldo, obrigado pela sua participação. Fala um pouco mais sobre as atividades físicas que continuam a todo vapor lá na Dalla Valle, lá no seu instituto, seguindo os protocolos de saúde, inclusive. A gente tem procurado respeitar sempre as autoridades sanitárias, né? Os decretos municipais, estaduais, né? Procurando seguir as orientações e as regras. Então a gente está tomando todos os cuidados, procurando manter o distanciamento, né? Todas as orientações, né, de segurança sanitária que são impostas pela legislação, a gente está seguindo. E para mantermos a oferta dos nossos serviços, que o foco principal é a atividade física, né? A gente tem também o Soccer Fitness, que a gente tem tendo que fazer algumas adaptações, tendo em vista as restrições que estão sendo impostas agora, né? E a gente tem atendido, né, o público, sempre o público mais diversificado possível, né? A gente sempre comenta que pessoas de 8 a 80, né? Então a gente tem crianças, está aumentando bastante a procura por crianças, adolescentes, para realizar a prática de atividade física. Nós temos pessoas se preparando para concursos, né, da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, né, e as pessoas que têm alguma limitação, alguma restrição de movimento, as dores, né, nas costas, dores lombares, né, que é uma procura assim, bastante recorrente, pessoas com dores no joelho, dores nos ombros, que muitas vezes o exercício é o melhor remédio. Obviamente que a gente submete a todos esses clientes a uma avaliação mais criteriosa e, se for o caso, a gente encaminha para profissionais que teriam mais competência para tratar de cada caso, né? Mas diagnosticando uma disfunção de movimento, a gente procura tratar essa disfunção de movimento, melhorando a qualidade do movimento e dessa forma minimizando ou às vezes até eliminando as dores que atormentam essas pessoas aí, né? E pessoas que buscam o emagrecimento, buscam melhorar o seu condicionamento, melhorar o seu shape, né? Sua forma física. Então a gente atende esse público do fitness também. Tem essa parte da reabilitação, mas também atendemos o público do fitness e o público que busca um rendimento assim de mais alto nível, né? E quem quiser entrar em contato conosco, né, pode procurar lá no Google, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá? Nós estamos em todas as redes sociais aí à disposição. E no WhatsApp é o 999172970 e o 999717952, né?
Telefone fixo a gente não tem mais, né? Só pelo WhatsApp, celular e pelas redes sociais. Fica o convite para quem quiser nos fazer uma visita, agendar uma aula experimental, né? A gente vai ficar muito satisfeito em recebê-los. E mais satisfeitos a gente está pela parceria, pela oportunidade que estamos tendo aqui toda sexta-feira de poder bater esse papo com os nossos amigos internautas e com os amigos aqui da Ação TV. Show Muito de bola. obrigado, Everton. Valeu, professor. Até semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem.